Agradeço aí todos os presentes aí para a gente dar sequência aí nos nossos debates aí no Clube do Livro, né? E antes de passar a palavra para a Vanessa Farracha, que vai ser a moderadora, eu gostaria de enfatizar aqui que o livro que está em debate aí para ouvir a opinião dos participantes é do professor e ministro Luiz Roberto Barroso, Sem Data Vênia, um olhar sobre o Brasil e o mundo, né? Na verdade, eu acredito que qualquer estudante de direito ou jurista que tem interesse pelo direito constitucional no Brasil, é impossível ter uma noção do direito constitucional do Brasil sem conhecer o pensamento e as lições do ministro Barroso, né? Desde há muito, né, defendendo os direitos fundamentais, tem uma obra dele, Interpretação e Aplicação do Direito Constitucional, que é fundamental. E agora ele nos brinda com essa obra, né, que a despeito do magistério e agora exercendo a função de ministro, ele coloca toda a sociedade brasileira em um olhar sobre o Brasil e sobre o mundo, iniciando com a trajetória dele de vida, que é brilhante, na defesa dos direitos fundamentais e outras coisas mais, e também explorando aí questões polêmicas, né, como a livre iniciativa, a liberdade de expressão, a questão do aborto, a judicialização dos direitos. E nessa questão aí, não quero me alongar, fica até uma discussão que hoje está no Brasil do ativismo judicial, né? Se é pertinente ou não, se existe ou não, porque a gente hoje verifica que há uma deficiência dos outros poderes, né? Tanto do executivo como do legislativo, e acaba essa matéria desembocando no Supremo. Nós estamos presenciando hoje aí, amanhã vai ser discutido pelo Supremo, a questão da CPI, se instaura uma CPI ou não, onde a legislação, o regimento é claro que a CPI é um direito das minorias, presentes os requisitos objetivos, cabe ao presidente do Senado instaurar a CPI, e numa omissão a matéria leva ao Supremo, e isso gera toda uma resignação, um debate da sociedade de pessoas que até não têm conhecimento sobre a estrutura do direito, né? E essa questão daí me coloca que hoje também, eu deixo depois para vocês debaterem, o papel público do ministro, né? Eu acredito que essa obra deixa muitos ensinamentos, mas será que numa sociedade democrática é pertinente o ministro da Corte Constitucional se manifestar, ainda que de modo abstrato, sobre temas que um dia ele poderá julgar? Ou, na verdade, o magistrado só deve se manifestar dos autos, como existe alguns ministros aí no nosso país que fazem, ou de outras cortes constitucionais? Qual será que é o papel do magistrado? Essa é uma questão que se coloca para debater da sociedade, e espero que vocês possam vir a falar, nós progredirmos, né? Sem prejuízo do brilhantismo da obra, que vai deixar muitos ensinamentos, né? Isso é inquestionável. A questão hoje que se coloca é a exposição de atores do judiciário perante a imprensa e a sociedade de matérias que eles terão que futuramente enfrentar. Mas isso só é uma dúvida, uma polêmica que eu coloco aqui. Agradeço a todos e passo a palavra à Vanessa. Então, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui moderando um livro que eu gostei muito. Acho que a gente teve a oportunidade de conhecer o ministro Barroso nas suas opiniões, né? Entendo que nesse momento ele está se colocando do ponto de vista mais intelectual, mais individual, até porque ele conta um pouquinho da sua trajetória. E a gente teve a oportunidade de conhecer, na verdade, a opinião dele sobre vários temas, que são temas que eu digo não são uma pauta nem de direita nem de esquerda, são pautas universais. Então, ele faz um brilhante percurso sobre vários temas muito importantes, e esses temas nós vamos ter a oportunidade de discutir hoje com vocês, né? Conversei com o pessoal do clube, né, e chegamos à seguinte conclusão, que nós vamos ceder o espaço, vai ter que ser um espaço pequenininho, são muitos temas interessantes, e muita gente querendo dar opinião, então eu vou ceder o espaço numa ordem mais ou menos que a gente combinou,
mas isso não impede que os outros membros também se manifestem. Então, a única questão que eu peço para ter um pouco de ordem é que quem quiser se manifestar, daí levanta a mãozinha. Tem uma mãozinha pequenininha, é só levantar, que daí eu já dou a palavra. E para começar, o primeiro tema que surgiu, que foi relevante, que nós entendemos como importante ser trazido ao debate, é justamente a questão que o Tuco colocou do ativismo judicial. Então, eu vou passar de plano já a palavra para o Emanuel, né, Emanuel? Para você começar aí os debates, abrir os debates com essa questão do ativismo. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, doutora Vanessa, doutor Tuco. Gostaria de agradecer novamente essa oportunidade do Clube do Livro, que nos trouxe a oportunidade de ler essa brilhante obra do ministro Barroso sobre diversos temas. E iniciando uma breve exposição, uma breve opinião no caso do ativismo judicial, contextualizando um pouco, o ministro Barroso, ele considera o ativismo judicial, de certa forma, uma lenda no Brasil. Ele considera que há uma proatividade do judiciário em temas que deveriam ser de discussão de outros poderes, mas devido a uma omissão dos outros poderes, principalmente do legislativo, acabam caindo para o judiciário. E esse ativismo judiciário acaba sendo, de certa forma, confundido com o protagonismo do judiciário que ele vem exercendo nos últimos anos. Esse protagonismo se dá também devido a essa extrema exposição, causada às vezes até pelos próprios membros do Poder Judiciário na sociedade ultimamente. Esse livro é até um exemplo disso, que, como o doutor Tuco comentou, é de certa forma contraditório. Um membro da Suprema Corte Brasileira escreveu um livro sobre suas opiniões de diversos temas que ele pode acabar julgando em um futuro próximo. E eu acredito, na minha opinião, que isso é, de certa forma, perigoso. Ele acaba abrindo uma possibilidade de ataques ao judiciário, a credibilidade do judiciário, a imparcialidade do judiciário, acaba politizando um pouco o judiciário. Isso é, de certa forma, muito perigoso. E no Brasil, os juízes, a gente tem como exemplo o ministro Joaquim Barbosa, que foi o julgador, o relator dos casos do Mensalão, o juiz Moro, eles acabam virando políticos. O Joaquim Barbosa, na eleição de 2018, foi cogitado pelo PSB a ser lançado como candidato à presidência, seu nome vem sendo ventilado na eleição de 2022 também. Então, essa interferência do judiciário, ela acaba minando, ela acaba inserindo, de certa forma, o membro do judiciário na política. E, em meu ver, isso não acaba com uma interferência indireta nos poderes. Mas eu não consideraria um ativismo judicial. Ativismo seria interferência direta. Acaba ocorrendo um protagonismo. E agora eu devolvo a palavra à doutora Vanessa para a gente abrir a discussão, como a gente tem pouco tempo para cada um, então... Obrigada, Emanuel. Na realidade, eu acho que o que talvez seria interessante a gente trazer à tona nessa questão, até das próprias opiniões, eu acho que a gente teria que dividir são dois momentos diferentes. Uma questão é justamente, por exemplo, em vários países do mundo, os julgamentos não são televisionados. Aqui no Brasil, acaba virando um espetáculo. Pode ver, a Suprema Corte Americana não passa na televisão. Então, assim, talvez aqui as entrevistas para a mídia, talvez você filmar um julgamento, isso, eu acredito, esse é o meu entender, que seria uma forma mais ainda de misturar as coisas do que o livro, porque, no meu entender, é uma opinião bem pessoal minha, isso que o ministro Barroso colocou no livro dele é o que já devia ter sido falado por ocasião da sabatina. Porque o grande problema é que as próprias sabatinas dos ministros, elas não entram nos temas, porque o correto o Senado pergunta essas questões. Então, você sabe que você sabe a orientação do ministro em vários temas polêmicos na sabatina. Infelizmente, eu acho que nas sabatinas do Brasil, elas são subexploradas. Era um momento, efetivamente, de mostrar para a população as posições dos ministros. Mas em relação eu gostei muito da sua fala, Emanuel, eu acho que em relação a entrevistas, a parte de divulgação do julgamento, isso acaba gerando uma confusão no público que é mais leigo.
Nós que somos operadores do direito, a gente tem dificuldade, às vezes, de conhecer todos os temas. Imagina a população leiga quando assiste um julgamento desse. Eu vi que o Manuel quer falar de mais alguma coisinha? Diga, Manuel. Então, até nesse fato que a doutora expôs da transmissão do julgamento, é um fato que vem sendo debatido nos últimos dias, eu observei, que foi proposto num artigo da Folha de São Paulo do Augusto de Arruda Botelho, advogado do criminalista, e ele cita justamente isso, que para evitar essa superexposição do judiciário, às vezes com temas que podem parecer simples, mas requer uma série de estudos, essa exposição acaba sendo prejudicial ao Poder Judiciário. Então, ele defende justamente isso, de que as sessões não deveriam ser televisionadas, ser um espetáculo, e que sim, os juízes devem se manifestar unicamente nos autos, devem responder tudo unicamente nos autos. E agora eu devolvo a palavra à doutora Vanessa. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uma ponderação? Alguém queria falar sobre essa questão? Não, eu acredito que é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a transmissão pública é uma garantia, dá um acesso a todo o jurisdicionado, uma questão de transparência, independência, ela pode gerar interpretações. Mas eu acredito que faz parte do aperfeiçoamento aí da nossa sociedade, inclusive no trato, no respeito dos ministros, seus pares, uns com os outros, né? No passado, nós presenciamos algumas discussões, algumas agressões que são incompatíveis vamos assim, são incompatíveis com os integrantes do judiciário, né? Então, essa questão realmente é um paradoxo. O que me preocupa um pouco mais não é nem a questão da publicidade das sessões, né? Mas sim a exposição da mídia, a questão de sucessivas entrevistas, rede social, opinando por tudo, que pode gerar uma imparcialidade, pode gerar uma interpretação errada da sociedade. Mas é um tema aí que ainda vai gerar muita discussão. É isso. Sim, e eu já vi que o Pedro levantou a mão, mas eu já vou fazer um gancho, já vou passar a palavra para você, Pedro, e já vou puxando o que o Tuco colocou e trazendo um tema bem importante do livro, que é essa questão da liberdade de expressão. Nós vivemos um momento que, justamente, né, após tanto tempo de luta para ter uma liberdade de expressão, agora a liberdade de expressão volta ao cenário, volta à discussão, justamente por conta de fake news, por conta de questões ideológicas. Então, o Pedro vai falar um pouquinho sobre isso para nós, como que ele viu no livro a questão da livre expressão e como que ele acha que isso funciona, e acho que também vai querer comentar um pouquinho sobre o ativismo, né, Pedro? Pode falar. Isso mesmo, queria antes desejar uma boa noite ao pessoal que está acompanhando a nossa live, e a minha opinião ali sobre o ativismo eu vou deixar mais para o final da fala, depois que eu fizer a exposição sobre a liberdade de expressão. Antes de mais nada, eu queria dizer que da leitura do livro, eu não sei se eu saio otimista ou pessimista em relação ao mundo e ao Brasil, porque ele mostra em diversas situações e decisões do próprio STF que nós tivemos muitos avanços, mas também em relação a outros países, aqui eu estou falando do Brasil, né? Em relação a outros países, a gente tem muito a conquistar. Mas, de qualquer forma, acho que é um livro realmente que engrandece muito, principalmente pelo fato de a gente poder acompanhar e ver quais são as opiniões de um intelectual, que eu acho que é fundamental para compreender o STF nos últimos anos. Bom, a liberdade de expressão, no livro do ministro Barroso, é tratada inicialmente a partir de um panorama histórico. Ele inicialmente fala que já houve censura no período em que o Brasil ainda nem existia, numa carta de Pero Vaz de Caminha, que ele narrava sobre como era o Brasil, e quando ele foi entregar para Portugal essa carta, eles acharam que tinha ele descrevia algumas imagens obscenas, falando das índias nuas. Então, ali ele fala que já foi a primeira censura que o Brasil, ainda antes de existir, já sofreu. Depois, a partir de um salto histórico, ele trata da censura que ocorreu durante a ditadura de Getúlio Vargas e menciona que ali havia uma censura prévia, mas acredito que o principal seria compreender o que ocorreu na ditadura, que é onde ele mais traz críticas, né? Que durante a ditadura nós tínhamos a censura prévia, pessoas foram torturadas,
era proibido, ele menciona que foi proibido o balé russo, a divulgação de algumas publicações foi também proibida. Então, diante desse contexto, ele explica o porquê que a nossa Constituição de 1988 veio com tanta força proteger a liberdade de expressão. Então, ele menciona que, para evitar qualquer autoritarismo decorrente da ditadura, as instituições, e aqui principalmente o STF aplicando a Constituição, teria que fazer um controle da liberdade de expressão. Então, ele menciona que hoje em dia nós não temos de forma alguma censura prévia e a proteção das violações que podem decorrer do uso abusivo da liberdade de expressão devem ser dadas por meio de indenizações. Ele menciona até que a maioria das violações são de direitos de personalidade, violações da honra, que podem ocasionar numa indenização. E ele menciona depois algumas decisões que foram paradigmáticas no STF, como, por exemplo, a derrubada da lei de imprensa, que foi promulgada durante a ditadura, e diante da incompatibilidade da liberdade de expressão proposta pela Constituição e essa lei de imprensa, o STF derrubou essa lei, né? E depois, acho que um tema mais atual, ele trata bem ao final do capítulo sobre a liberdade de expressão, é sobre as fake news, que ele menciona, inclusive, o inquérito das fake news que foi aberto no STF para apurar discursos de ódio voltados aos ministros do STF. E nesse ponto é muito interessante que, em um outro capítulo, eu não vou lembrar exatamente qual, ele traz uma discussão de que as ditaduras contemporâneas, elas não ocorrem da forma que ocorria antigamente, com a tomada de poder por um exército, pelas forças armadas. Ela ocorre pela alteração de dispositivos constitucionais ou pela fragilização da Constituição, de modo a tornar o poder executivo cada vez mais autoritário, concentrando o poder cada vez mais no executivo. Então, é muito interessante, porque às vezes a gente acha que uma ditadura só vai ocorrer com a tomada do poder, com a entrada das Forças Armadas no Congresso, mas muitas vezes, com simples modificações legislativas e constitucionais, já pode ter avanços muito autoritários, retrocessos, na verdade, né? E, bom, seria isso sobre a liberdade de expressão. A minha opinião ali sobre o ativismo, na verdade, não é nenhuma opinião, eu só acho que não teria tanto problema os ministros do STF se manifestarem fora dos autos se a opinião do ministro fosse técnica. Porém, hoje em dia, diante dos casos criminais que geram muita repercussão, muitas vezes essas opiniões são usadas para confundir o público. A mídia, muitas vezes, por exemplo, eu lembro que quando derrubaram a decisão da prisão em segunda instância, a mídia chegou a dizer que iam libertar mais de 200 mil presos. E isso foi uma grande mentira, porque com a decisão só 300 e poucas pessoas foram libertadas. Então, muitas vezes a mídia usa algumas afirmações para desvirtuar a finalidade do que foi dito. Então, seria mais ou menos isso, essa abertura criminal, principalmente, acho que gera muita polêmica e daí disso muitas distorções. Bom, devolvo a palavra, era isso, doutora. Muito obrigada, Pedro. Efetivamente, esse tema da liberdade de expressão é maravilhoso. Eu lembro das minhas aulas de direitos humanos, que a gente já discutia, né, qual que é o limite. Né? O STF já teve a oportunidade de se debruçar, inclusive eu lembro que tinha um livro que foi escrito com ideias antissemitas e foi proibido pelo STF. Então, eu acho que hoje em dia esse tema volta à importância, especialmente porque liberdade de expressão não é liberdade de falar qualquer coisa. Existem, como eu estava comentando, existem parâmetros, os direitos humanos estão para proteger, então você não pode, em prol de uma suposta liberdade de expressão, acabar ofendendo as outras pessoas. E nesse livro, isso que eu acho muito interessante. Além desse tema, o ministro Barroso vem com vários temas polêmicos, e um dos temas mais polêmicos é justamente essa questão da gestante, essa questão do aborto, enfim, são pautas importantes, né? O Brasil já avançou muito, porém, nesse momento, elas acabam sendo trazidas para um outro viés. Já tive a oportunidade de atuar em um caso
da questão do feto anencefálico, e isso faz algum tempo, e o STF se posicionou a favor desse aborto, e de repente a gente verifica que mesmo essas questões são questões que envolvem a própria humanidade, né, o próprio respeito à família, acabam, nesse momento, a gente está num outro momento, que estão sendo até revistas. Então, eu queria ouvir das meninas, da Antônia, da Maria Paula, da Gabriele, o que elas acham desse tema que o ministro Barroso trouxe com tanta propriedade. Boa noite a todos. Eu queria começar a comentar um pouco sobre a opinião do ministro Roberto Barroso sobre o aborto, de início falando que o aborto, sendo criminalizado ou descriminalizado, ele não deixa de ocorrer no Brasil. O que a gente pode observar com a criminalização do aborto é que você acaba gerando uma desigualdade social, que acontece. Quem tem dinheiro continua fazendo o aborto e quem não tem também continua. Mas aquela pessoa que tem menor condição, ela acaba sendo prejudicada, uma vez que ela tem que arrumar outros meios para fazer o aborto, não sendo seguro e ficando desamparada pelo Estado. Outra questão essa imposição de fazer com que a mulher tenha um filho, mesmo ela não que ela não queira, mas às vezes ela não pode ter, não tem essa condição de ter uma criança, e você obrigar ela a gerar uma vida, acaba deixando a criança, quando ela nasce, ela pode ficar de lado, não ter uma educação adequada, porque às vezes a pessoa não tem condição de criar aquela criança. Então, você teria que pesar o que seria mais certo e justo. É o melhor interesse da vida, nesse caso, ou gerar uma vida para a criança ficar um pouco de lado, por exemplo. Eu acho que, a princípio, é um pouquinho isso. Eu vou passar a palavra para a Maria Antônia e depois a Maria Paula vai complementar um pouco. Olá, boa noite. Então, o ministro, através de 3 pontos principais, ele explica por que a criminalização do aborto é uma política errada. A primeira premissa é em relação à prática do aborto, que deve ser evitada devido às complexidades físicas e psicológicas que acarretam a mulher. Em relação a isso, o Estado deve atuar através de políticas públicas para implementar medidas de educação sexual, que possam até mesmo possibilitar consciência à população, para não precisar chegar nessa situação extrema que seria o aborto. A segunda premissa é em relação que a Gabi acabou de expor, que a criminalização do aborto não diminui o número de casos de aborto que são realizados diariamente, apenas aumenta o número de casos não seguros de aborto. Ou seja, a função da norma penal de desincentivar uma conduta, nesse caso, não é eficiente. E a terceira premissa é em relação ao grave e negativo impacto que o aborto tem em relação às mulheres de baixa renda, pois como elas não têm acesso a clínicas particulares, a médicos de confiança, elas acabam utilizando medidas precárias e nocivas para interromper a gestação, e muitas vezes acabam falecendo ou se ferindo gravemente. Nesse sentido, através do capítulo de aborto do ministro, é evidente que ele considera o aborto como uma questão de saúde pública e não do direito penal. Nesse sentido, em seguida, a MAP vai fazer uma contextualização sobre as ideologias religiosas e morais e como essas crenças não devem afetar na tipificação de uma conduta. Olá, boa noite. Então, dentro dessas premissas que a Antônia explicou, o ministro ele defende o posicionamento a favor da descriminalização da interrupção da gestação no primeiro trimestre. Ele entende que é incompatível com a Constituição a criminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. E essa questão de saúde pública, ele pontua isso bastante, que não é uma questão de direito penal, mas sim de saúde pública. Ele fala também no âmbito constitucional como fere princípios constitucionais e direitos. Por exemplo, a liberdade individual, o direito de igualdade, porque os homens não passam por esse problema, é uma questão que afeta somente as mulheres.
E ao obrigar uma mulher a ter um filho que não quer, e que na maioria das vezes elas não podem ter o filho, seja por questões financeiras ou por outras questões, ali você está ferindo um princípio da liberdade de escolha, da liberdade individual. E o feto, ele pontua essa questão de que o feto depende do corpo da mãe, da mulher, para se desenvolver. E, portanto, a decisão cabe a ela em mantê-lo ou não. Além disso, a questão de convicções religiosas, porque a questão religiosa é um grande impasse nessa discussão do aborto. Ele fala que isso não deve prevalecer nessa discussão. Não pode prevalecer no espaço público as questões religiosas. O papel do Estado é de assegurar que cada um possa viver a sua própria convicção. E ele fala bastante sobre o Estado introduzir políticas públicas de educação sexual, de métodos contraceptivos e de amparo à mulher. E ele, inclusive, no final desse capítulo, deu um exemplo de homens, de pais que são a favor da criminalização do aborto, mas quando se trata das suas filhas, eles são a favor de fazer o aborto. Ou seja, esse exemplo foi mais ou menos para a gente se colocar no lugar dos outros, se colocar no lugar dessas mulheres que passam por essas situações tão difíceis e que geram todo esse contexto nessa discussão. Acho que é isso. Eu passo a palavra de novo à doutora Vanessa. Obrigada. Obrigada, Maria Paula, Antônia, Gabriela. Eu vi que daí a Gabriela já levantou a mãozinha ali, já vou passar. Só lembrando para vocês que a gente tem um Estado laico e que, efetivamente, a questão, eu concordo totalmente com o ministro Barroso, a questão do aborto é uma questão de saúde pública. Num país que a gente tem um número recorde de gravidez de meninas, né? Um país que não protege as crianças, porque a maior parte dos abusos infantis é dentro da família, não tem como falar em criminalização do aborto sem passar por essas questões que perpassam, questão da falta de renda, da falta de estrutura, da falta de educação. Eu efetivamente fico apavorada quando eu vejo manifestações efetivamente de cunho só religioso sem passar por essas outras questões. Eu acho que a religiosidade de cada um é importante, mas eu acho que as questões de ordem pública, elas precisam de uma análise mais meticulosa e justamente, principalmente, a gente tem que pensar no nosso país como um país de muita desigualdade, de muita pobreza. Eu acho que isso o ministro mostrou muito bem. Deixa eu passar ali para a Gabriela. Eu não sei se o Pedro quer falar também. A tua mãozinha está levantada, Pedro? Mas eu não sei se ficou levantada. Mas eu acho que ficou levantada mesmo. Ficou levantada. Eu vou passar para a Gabriele, que levantou a mão. Gabriele, com você. Eu só queria finalizar que o ministro Barroso, ele pontua que ele não necessariamente é a favor ao aborto, mas ele é a favor da descriminalização do aborto, uma vez que acaba sendo um tema muito polêmico, não só por questões religiosas, mas por questões culturais e de criação de cada ser humano, né? Cada indivíduo tem uma criação diferente e eu acho que o meio que nós estamos acaba por gerar opiniões diferentes. Então, a gente tem que ser bem objetivo quando vai pensar na questão da descriminalização e não levar apenas essas questões em conta. Sim, eu acho, e assim, até uma questão interessante, né, a favor do aborto. Não tem como ser a favor do aborto. O aborto é uma situação extrema, é uma situação muito triste, ninguém é a favor do aborto. Só que o aborto existe. Então, eu acho que é isso que talvez, que as minhas colocaram muito bem, as três colocaram, que como ele existe, ele tem que ser enfrentado. E quando a gente enfrenta uma situação de ordem pública, a gente tem que enfrentar de uma forma transparente e até o fim. E isso acontece também no nosso próximo tema, que é um tema bem difícil, bem polêmico, que faz as famílias sofrerem. Infelizmente, muita gente passa por isso dentro de casa, e a gente vai ouvir um pouquinho aqui da Elora e da Evelyn, isso, que vão falar um pouquinho sobre uma questão importante, que é a questão das drogas. Meninas. Boa noite a todos. Agradeço pela oportunidade de estar falando aqui com vocês nessa reunião tão rica de informações, conhecimento, posicionamento. Bom, no início do capítulo que ele fala sobre as drogas, o ministro Barroso ele começa falando sobre a guerra contra o tráfico. Ele cita, inclusive, o exemplo da favela da Rocinha,
onde quando houve aquela guerra contra o tráfico de drogas, aquele embate com os policiais, muitas famílias ficaram sem poder sair de casa por dias, sem poder frequentar as escolas, muitas pessoas inocentes acabaram morrendo por bala perdida. Então, como a doutora Vanessa mesmo mencionou, isso gera muito sofrimento para todos que estão em volta, para inocentes e também para quem está no meio. Ele se posiciona defendendo a legalização das drogas e considerando o fato de que o Brasil, por décadas, ele vem aplicando uma política de combate às drogas que não tem funcionado. Então, eu acho que é aquela frase, né? Não adianta ficar dando murro em ponta de faca, não adianta você querer resultados diferentes tomando atitudes, posicionamentos iguais. Então, você tem que se posicionar de uma forma diferente, é um tema muito importante. De fato, o combate às drogas ele vai ser custoso de qualquer forma, no entanto, se a criminalização das drogas não está sendo eficaz, pelo contrário, está trazendo resultados negativos, que são diversas mortes, superlotação dos presídios, centenas de encarcerados. Você tem que tratar desse tema de uma forma mais aberta, pensar fora da caixinha. Então, ele, inclusive num posicionamento dele, uma manifestação em uma das decisões dele, ele citou, como é que ele falou? Ele falou que a legalização das drogas, ela não pode, no Brasil, ela não pode tomar, o combate às drogas no Brasil, ele não pode ter como parâmetro outros países de primeiro mundo. Você tem que analisar a situação do Brasil, o que os brasileiros sofrem, como é tratada essa questão no Brasil. Então, no direito a gente sempre fala, depende do caso concreto. Realmente, essa questão é a mesma coisa. No Brasil, o combate tem que ser tratado de uma forma em que traga efeitos realmente positivos para o Brasil. Então, tudo bem, temos exemplos de outros países, mas aí são exemplos que podemos seguir, mas adequando à realidade brasileira. Ele cita 3 premissas básicas para a política de legalização. A primeira, até para não ser mal compreendida em seu posicionamento, é de que, de fato, as drogas são ruins. E, por isso, o Estado ele deve tratar os dependentes e desincentivar o uso. Ele até cita um exemplo do cigarro, por exemplo, que o cigarro, hoje em dia, ele é permitido, só que é algo que faz mal à saúde. E depois de tantas propagandas, incentivando, mostrando o quão maléfico é a utilização do cigarro, os estudos mostraram que a utilização reduziu muito. Então, é o mesmo exemplo que ele traz para a legalização das drogas. Não significa que legalizar é ser a favor da utilização, mas, pelo contrário, tratar de uma forma diferente e mostrar para a sociedade o quão ruim é. Porque o Estado, ele utiliza dinheiro para investir no policiamento, para investir na fiscalização, enfim, acaba gerando cada vez mais prisões, mas solução nenhuma traz, muito pelo contrário, coloca o indivíduo num ambiente em que ele está mais rodeado de pessoas que utilizam e que participam de outros crimes até piores e acaba saindo da cadeia de uma forma pior, e não ressocializado e não restaurado. A princípio, é esse o posicionamento dele. A Elora ela vai complementar, trazendo as soluções, e, posteriormente, eu acho que eu complemento também meu posicionamento. Obrigada. Passo a palavra a Elora agora. Olá, boa noite a todos. Então, primeiramente, o ministro Barroso, ele também trata a questão das drogas como um caso de saúde pública e não de direito penal. Exatamente como o aborto. E a Evelyn citou o cigarro como um exemplo. Eu relembrei aqui também o álcool, também pode ser um exemplo, que é uma droga lícita. Então, talvez se publicizasse mais as coisas. Eu lembro até que no exemplo do cigarro, tem uma pesquisa do INCA,
que ela diz que reduziu cerca de 65% do consumo, depois que deixou de ser, né, criminalizado. Enfim, então o ministro Barroso, ele acredita que a legalização, ela deveria começar por partes, primeiramente pela maconha, e depois, se der certo, talvez a cocaína. E ele acredita que dá para partir de 3 pontos da legalização, que ela quebraria o poder do tráfico, querendo ou não. Aí, num segundo momento, ela ia evitar também a superlotação dos presídios, porque ele traz um dado bem importante, cerca de 200 mil presos, eles estão presos pelo tráfico. E ele até cita, tem uma outra parte do livro, eu não lembro qual capítulo exatamente, que fala que os crimes, né, hediondos, homicídio, estupro, latrocínio, eles não chegam nem a 50% do que é a lotação dos presídios. Então, a maioria é de tráfico ou de uso pessoal. Aí, ele fala também que os presídios acabam sendo a escola do crime e que, na prática, não traz nenhum benefício à ordem pública. E, por último, ele aborda também um tema que é bem bacana, que ele permitiria também o tratamento dos dependentes no Sistema Único de Saúde. E até tem um exemplo, acredito que seja de Portugal, que o número de HIV reduziu drasticamente depois que adequaram a legalização. Aí ele também aborda que o Estado ele poderia regularizar daí a produção, a distribuição, o consumo e até mesmo tributar acerca das drogas. E, por último, a Evelyn trouxe um entendimento dele sobre a experiência de outros países. No livro, ele não fala exatamente isso, mas ele admite que talvez a gente poderia adequar o modelo desses países. Ele cita a Holanda, o Uruguai, o Portugal, a Espanha, até mesmo os Estados Unidos, em que alguns estados só permite. Enfim, no mais, ele deu essa perspectiva acerca das drogas. Acredito que a Evelyn vai complementar um pouquinho. Posso falar, doutora? É que eu não... Onde que é a mãozinha aqui? Para mim, tá aparecendo o Pedro com a mãozinha. Você levantou a mãozinha, Pedro? Eu levantei a mão, mas se a Evelyn, como ela já estava deixa a Evelyn falar depois. Você tem que pôr a mãozinha ali, mas pode falar. Não, é só mais para complementar mesmo. Ele menciona também sobre o impacto discriminatório da criminalização das drogas. Então, é algo muito visível, é algo de amplo conhecimento que, por exemplo, se uma pessoa ela é pega na favela com determinada quantidade de drogas e uma outra pessoa ela é pega com a mesma quantidade de drogas, sabendo que a pessoa é de uma classe mais alta, sabendo que a pessoa é mais abastada, numa região nobre, essa pessoa que é pega com as drogas na região nobre, ela é considerada usuária. Já a outra pessoa que foi abordada na comunidade é considerada traficante, entende? Então, são diversos pontos, inclusive essa questão discriminatória, que ele considera para expor o posicionamento dele. Isso, eu vou passar a palavra para o Pedro, mas antes só colocando 2 posicionamentos. Eu gostei muito dessa última fala tua, porque justamente depende também do próprio advogado, né? Esse pessoal não tem nem direito a advogado, então às vezes não consegue nem promover uma defesa que podia configurar como usuário, acaba indo como traficante. Essa é a primeira questão. E segunda questão, que eu acho também importante a gente pensar muito, é que o tráfico acaba tendo um poder paralelo e acaba fazendo, às vezes, Estado em algumas comunidades. Eu li aquele livro Abusados, eu lembro, muito tempo atrás, me marcou muito. E vários livros interessantes de jornalistas sobre as próprias comunidades. Então, assim, o tráfico acaba criando um Estado paralelo dentro da comunidade. E isso, às vezes, são as únicas pessoas que essa comunidade pode recorrer. Então, é uma situação bem mais complexa, mas novamente perpassa pela questão da pobreza, vejam, e da desigualdade social. Deixa eu passar ali para o Pedro. Fala, Pedro. Eu só queria complementar. Eu recentemente li um estudo que mostra que o Brasil começou com a política de combate às drogas sob influência do combate às drogas realizado em Nova York, salvo engano, Nova York e Chicago. E essas cidades produziram só efeitos negativos com esse combate alargado às drogas,
gerando um grande encarceramento de pessoas pobres, e nos dias atuais eles já começaram a rever essas ideias, tanto que em alguns estados dos Estados Unidos as drogas, principalmente a maconha, já é descriminalizada. Então, para mostrar que até o país que trouxe essa ideia de combate às drogas, que o Brasil adotou, já superou ela. E sobre essa ideia de pobreza, eu acho muito interessante a ideia de seletividade no sistema penal, que é muito discutida pelos penalistas, que mostra que a imensidão da população carcerária, além de ser presa pelo tráfico de drogas, também, se você for olhar quem compõe essa população carcerária, são pessoas pobres, negras, mostrando que quando o poder de polícia vai atuar fazendo, às vezes, rondas, apreensões, ele sempre vai estar olhando para essas pessoas, e isso os dados mostram. Então, é muito interessante pensar nisso, porque, se eu não me engano, até o ministro menciona no livro, esse combate só faz agravar ainda mais a desigualdade no Brasil. E ele ainda mostra como existe essa desigualdade no sentido de nós temos na lei de drogas a configuração do usuário. E tem até um juiz lá do Tribunal de Justiça do Amazonas, que é o Luiz Carlos Valois, que ele fez uma tese de doutorado sobre a política de combate às drogas no Brasil. E ele fala nessa tese que o critério de definição se a pessoa é usuária ou traficante é o critério de renda, porque uma pessoa que pertence a uma classe mais alta e esteja com uma pequena quantidade de drogas será considerada usuária, mas se for uma pessoa mais pobre será considerada traficante. Então, acho que era só isso mesmo, doutora. Obrigado. Eu só vou passar para o Felipe e depois para a Evelyn de novo. Felipe. Oi, doutora, tudo bom? Boa noite a todos, vocês estão me ouvindo bem? Estou sem fone aqui. É só uma curiosidade, até que o próprio Barroso fala que a criminalização das drogas ela acaba favorecendo só o traficante, no caso. Porque ele mantém o monopólio das drogas, ele que vai receber todo o dinheiro, vai poder comprar armas. E um bom exemplo disso é a própria Lei Seca, que foi instituída nos Estados Unidos em 1934, 40, não me recordo bem agora a época, em que era praticamente a mesma coisa das drogas, né? Era proibido consumir, transportar e produzir bebida alcoólica. Aí, naquela época, houve a ascensão do Al Capone, né? Que era um grande mafioso, ele fazia o tráfico de bebidas, não era nem de drogas, era o tráfico de bebidas, e por ele ter esse monopólio todo do poder da compra e venda das bebidas alcoólicas, ele tinha a polícia inteira no seu caderninho de pagamento, ele tinha governador de Chicago, se não me engano, também recebia propina dele. Então, essa criminalização das drogas acaba favorecendo só a criminalidade, né? Em vez de diminuir a criminalidade, em vez de diminuir os efeitos negativos, ela só aumenta, porque, querendo ou não, o único que vai o financiamento das armas que o tráfico tem, ela vem do próprio tráfico. Se o traficante perde esse monopólio, ele vai perder poder aquisitivo para poder comprar armas, ele não vai mais ter esse financiamento de armamento. Então, acaba que uma legalização das drogas pode facilitar muito até o combate ao tráfico, ao crime organizado. Acho que era só esse comentário que eu queria fazer mesmo, uma curiosidade. Obrigado, doutor. Evelyn, quer complementar? Só para finalizar, para não me estender muito, a Elora trouxe que o entendimento dele é que o combate às drogas não deve ser judicializado justamente por ser uma questão de saúde pública. Só que o que você observa de fato é o Estado despendendo tanto dinheiro, tantos esforços em policiamento para tentar combater as drogas, algo que não é eficaz e acaba deixando o ponto principal, que é a questão da saúde pública, em segundo plano. Então, não faz sentido nenhum. Era apenas isso. Obrigada. Eu achei muito interessante e, na verdade, já veio à tona o nosso próximo tema, né, que eu vou passar para a Edith, mas só colocando para vocês o seguinte, eu fico muito, muito incomodada com essa ideia quando falam que são pautas de esquerda. Vou voltar a falar o que eu falei no início, que, na verdade, são pautas universais. Me parece pejorativo, como se a gente não pudesse discutir, para mim, essa questão que a gente vai falar agora. LGBT, racismo, droga, aborto, são pautas universais. A gente está falando sobre a dignidade da pessoa humana. Então, eu fico muito preocupada com esse momento que a gente vive. Porque, assim, não existe pauta de direita, pauta de esquerda, existe ser humano. Então,
Então, vou passar para a Elite para ouvir, porque justamente a Elite vai falar disso. A gente acabou de falar que a população carcerária tem cor, né, Elite? Então, e o preconceito, a gente sabe muito bem contra quem que é. Então, Elite, fica com você a palavra. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar a todos pelas exposições já feitas. Faço suas as minhas palavras, doutora Vanessa. De fato, essas bandeiras não deveriam ter lado, essas bandeiras não deveriam ter partido político, né? E eu vou pedir já as minhas escusas por ler um pouquinho, para evitar a fuga ao tema e algumas divagações que podem surgir por até interferência desses outros temas que a gente já tratou aqui, que são, no final, tudo está ligado, né? A mim coube discutir as decisões emblemáticas do STF, com referência aos LGBTQIA+, e aos negros, né? No livro, ele está falando das decisões que julgaram a equiparação das uniões homoafetivas às uniões estáveis heterossexuais e a legitimidade das cotas raciais em favor de negros para ingresso em universidades públicas e em cargos públicos. E ele traz, né, a necessidade da intervenção do STF nessas temáticas devido à omissão do legislativo, né, e a urgência que esses temas têm na sociedade e que eles não poderiam mais ser ignorados. E é por isso que o judiciário entra nesses aspectos que deveriam originalmente ser legislativos. E o Brasil, né, conforme a gente já estava conversando anteriormente, é uma sociedade machista, racista e LGBTQ-fóbica. Afinal, a cada 2 minutos, uma mulher é agredida no nosso país, 60,8% da população carcerária é negra, e ainda hoje se usam muitas expressões racistas. Inclusive, no livro, a gente tem algumas interseções do autor usando palavras racistas como denegrir, ou uma expressão que lembra a inveja branca. Ele usa a palavra branca para transformar a palavra anterior, que era pejorativa, numa palavra mais branda. Além disso, a expectativa de vida dos transexuais no nosso país é de 35 anos, enquanto dos demais brasileiros é de 75,5. Então, os dados não deixam a gente fugir das conclusões de que o nosso país ainda tem muito a crescer, apesar de ser um país que está conseguindo andar bastante nesses temas. O ministro, ele fala que o legislador ele tem que adotar um curso de ação para produzir os melhores resultados das sociedades, aferidos com base em pesquisa séria, dados concretos e informação. No mundo em que tudo está na palma da nossa mão, através dos celulares, não dá para falar que faltam dados, pesquisas e informações. Então, ao meu ver, o que falta, ou o que faltava, era o reconhecimento, a vivência e o entendimento da urgência das pautas. Então, a gente está no momento que a gente fala muito de representatividade, seja na TV, livros, novela, clipes de música e também no legislativo. Se isso não fosse importante, você ser representado no legislativo, a gente não teria o que a gente chama de bancada da bala, bancada evangélica, bancada ruralista. Essas pessoas, elas têm os seus direitos garantidos porque tem pessoas no legislativo que estão ali para lutar por elas. E como até um tempo atrás essas pessoas não estavam no legislativo, o STF precisou intervir e decidir para poder colocar os homossexuais como pessoas que podem ter união estável, e posteriormente o CPJ mudou para casamento, entendimento também, e também para adoção, e também foi por isso que ele decidiu por incluir as cotas raciais na universidade e nos concursos públicos, cumprindo a sua função representativa e iluminista. E daí ele explica que a função representativa é o papel que as cortes exercem quando atendem às demandas sociais que tinham amparo na Constituição, mas não foram satisfeitas a tempo e a hora pela política majoritária, isto é, pelo Congresso Nacional.
E a função iluminista é o papel que excepcionalmente as cortes constitucionais exercem, independente da vontade do Congresso, e mesmo contra a maioria popular, para proteger as minorias e avanços na história. E essas decisões da população LGBT e dos negros representam bastante essas funções do STF. E aqui uma opinião minha, muito esperançosa, um futuro próximo, não tão próximo nem tão distante, não será mais necessário que o Supremo interceda para reduzir essas desigualdades. Isso porque na eleição de 2020 já foi vista a intenção da população em mudar, mesmo que minimamente, o cenário do legislativo. Muitas pessoas foram eleitas para o seu primeiro mandato. Em 2020 foi a primeira vez que o Brasil teve o menor índice de reeleição. Em diversas cidades, incluindo Curitiba, foram eleitas as vereadoras mulheres negras pela primeira vez em 2020. Então, a gente comemora, mas não muito, porque 2020 foi muito atrasado. E também houve muita eleição, muitas pessoas LGBTQ foram eleitas em 2020, como na cidade de São Paulo, a vereadora mais votada é uma mulher trans. Então, estando dentro do legislativo, eu acredito que as discussões vão ser mais recorrentes na casa. Não vai ser mais possível ignorar as demandas das minorias se elas tiverem pelo menos um representante para falar por elas. Encerro minha fala, agradeço a oportunidade e retorno a palavra à doutora Vanessa. Obrigada, Elite. Essa questão do Supremo, às vezes, conseguir ter umas posições muito mais vanguarda do que as do Legislativo, é uma questão que acho que merece uma live só sobre isso, porque é uma questão interessante. Eu entendo como a Elite que efetivamente o direito tem que andar para frente. Eu acho que muitas vezes a tendência acaba sendo criada mesmo, infelizmente, ainda não dá para esperar o legislativo. Às vezes a gente vai ter que andar e depois vai ter a resposta da população, mesmo porque a gente tem que proteger a população como um todo. Nosso tempo está acabando, eu tenho mais 2 pessoas para falar, então eu vou passar já a palavra para o Francisco, né? E o Francisco vai falar aqui para a gente um pouquinho sobre uma questão bem interessante que o ministro trata, que é o jeitinho brasileiro, né, Francisco? Então, conta aqui para nós. Boa noite a todos. Eu vou falar brevemente aqui sobre o jeitinho brasileiro, que é o primeiro capítulo do tópico que o autor trata sobre os costumes. Ele já começa citando a antropóloga Lívia Barbosa, que diz que o jeitinho brasileiro é a arte de ser mais igual que os outros. Segundo o autor, o jeitinho brasileiro tem raiz na afetuosidade, na informalidade e na tentativa do brasileiro de ser gente boa, de não ficar mal com os outros. E para o autor, o jeitinho brasileiro é uma forma encontrada para resolver problemas, que pode ser desde o dia a dia até os casos de corrupção que a gente vê na TV, pelo uso do charme e da simpatia, muitas vezes. Não, claro, as formas mais inofensivas, né? Ou seja, são artifícios usados pelos particulares para flexibilizar as normas ou até mesmo quebrá-las. O que devia servir para todos acaba o jeitinho brasileiro, a pessoa quer que não sirva mais para ela. Então, qual o limite do jeitinho brasileiro? Segundo o ministro Barroso, o jeitinho brasileiro é válido desde que não traga prejuízo para ninguém, seja para o Estado, para as outras pessoas ou para coletividades. O que, na verdade, é difícil quando se favorece alguém em detrimento de outros. Então, e que esse jeitinho brasileiro se manifesta tanto na esfera pública quanto na privada, que acaba sendo um reflexo que a ética privada acaba refletindo na ética pública e que isso causa algumas das mazelas que a gente vê no país, como nepotismo, corrupção em larga escala, etc. Então, para o autor, a gente tem que tomar cuidado de não confundir a generosidade com o próximo com a crença de que uns são melhores e merecem mais que os outros. Então, ele conclui que precisamos retirar o glamour do mal e tratá-lo como um problema que deve ser superado. É basicamente isso sobre o jeitinho brasileiro. Obrigada, Francisco. Isso ficou bem claro para mim nessa questão das pessoas que estão furando a fila da vacina.
porque dando um jeitinho para furar a fila, sendo que você furar a fila de uma vacina que você tem grupos prioritários é uma falta de empatia total com o outro, não é jeitinho. Então, eu acho que a gente tem que saber separar o que é uma questão que o brasileiro sempre tenta resolver, isso é muito bacana, tentar resolver as coisas, do tentar se favorecer. Eu vou passar agora, que está acabando nosso tempo, a palavra para o Maurício, que vai finalizar a nossa live, olha que chique, falando um pouquinho da livre iniciativa. Boa noite a todos. Queria parabenizar o escritório pela iniciativa, realmente é muito bom poder debater com vocês assuntos diferentes do nosso dia a dia ali, de prazo, enfim. Então, o assunto que eu fiquei responsável por expor aqui para vocês, talvez seja o assunto que mais se aproxima do setor que eu atuo, que é a livre iniciativa. O ministro Barroso, ele inicia o capítulo sobre a livre iniciativa admitindo que, durante a sua adolescência, ele possuía, como se fosse necessário dizer isso, uma inclinação mais socialista, uma visão de mundo mais voltada à esquerda. E que, quando foi promulgada a Constituição de 88, e até isso, e aqui é uma impressão minha, mas que eu compartilho com vocês, quando a gente fala do ativismo judicial, porque o juiz mete bedelho em tudo, porque o STF quer decidir sobre tudo. Não é culpa do STF, é que a competência do STF, por ser o guardião da Constituição, a Constituição de 88, por justamente quebrar aquele paradigma de um período de ditadura e tudo mais, o espectro da Constituição Federal de 88 é muito amplo. Então, tudo desemboca no STF, porque a Constituição de 88 ela é muito ampla. Ela fala de direito de índio, ela fala de direito trabalhista, ela fala de direito civil, ela fala de direito de família. Hoje já não mais, mas os mais antigos vão lembrar do famigerado artigo 192, parágrafo 3º, que falava que os juros tinham que ser de 12%. Veja se é local. Não é local, não é o foro adequado. A Constituição falar que os juros têm... Mas é que o Brasil vivia um momento de economia com inflação, então o legislador constituinte acabou inserindo isso no âmbito da Constituição. Bom, mas o ministro Barroso, ele fala que em 88 houve uma ruptura e acabou o socialismo, né? Caiu o Muro de Berlim, a União Soviética acabou com a perestroika tendo atitudes mais voltadas para o capitalismo e, por fim, a China acabou tirando aquele véu que a cobria e hoje é um gigante da economia. E tudo isso não tem nada a ver com o socialismo, né? E sim com uma política mais capitalista. Só que o Brasil, por não deter a iniciativa privada, não deter os meios de produção, tudo ficou concentrado no Estado. Então, a partir do regime militar, foram desenvolvidas muitas atividades de cunho privado através do Estado. Foi nessa época que surgiram Petrobras, Vale do Rio Doce, CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, e tudo isso acabou inflando o Estado. Com a Constituição de 88 e essa mudança de cenário mundial, houve um movimento grande de desestatização e cada vez mais a iniciativa privada exercendo a sua função.
Porque o Estado, ele tem, na visão do ministro, vale muito mais um Estado que regule a atividade privada do que um super Estado que efetivamente vá lá e desempenhe aquela atividade que deveria ser íncita à iniciativa privada. Nesse sentido, existe um paradoxo, porque a população brasileira está ainda acostumada com essa postura mais paternalista do Estado. Vejam, muita gente tem batido o pé aí agora na pandemia por conta da ajuda que o governo está dando, que por conta da paralisação da economia o governo tem que ajudar. Realmente, o governo tem que ajudar. Só que o brasileiro está acostumado com um Estado que vai passar a mão na cabeça, que vai auxiliar, independente do que acontecer. Então, é até um certo comodismo. E isso se reflete, por exemplo, vejam a legislação trabalhista. Ela sempre foi protetiva do trabalhador, justamente porque havia um desequilíbrio nessa relação patrão e funcionário. Agora está mudando um pouco. O direito do trabalho está ficando cada vez mais civil, ou seja, uma relação, ainda que não seja tão paritária assim, mas ela não pode pender somente para o lado do trabalhador. A mesma coisa é o direito do consumidor. Eu lembro, no início da minha atuação como advogado, até, houve uma verdadeira explosão de demandas que abordavam justamente o direito bancário, os abusos que os bancos cometiam para com os correntistas. E hoje, a matéria bancária ela já não tem tanta nulidade para você alegar, porque os bancos foram se adequando, efetivamente, e a legislação também foi se aperfeiçoando. E, por fim, até para encerrar aqui, especificamente quanto à livre iniciativa, recentemente houve a promulgação da Lei da Liberdade Econômica, e ela justamente aborda que o Estado tem que ter uma intervenção mínima na relação entre os particulares. Então, eu vejo que esse eixo de intervenção do Estado na economia está mudando. Ele vai se afastar cada vez mais e assumir um papel de mero agente regulador, porque o que vai prevalecer efetivamente é a vontade das partes. Obrigado, doutora Vanessa. Obrigada, Maurício. Eu gostaria de ouvir todos os outros, mas o nosso tempo acabou. Então, eu queria agradecer todo mundo e colocar para vocês que a gente aceita sugestões para o próximo livro. Tivemos alguns participantes aqui que não falaram, né? Que eu espero que no próximo evento eu quero ouvir a opinião de vocês. E quem tiver alguma indicação de livro, por favor, nos passe. E, mais uma vez, eu agradeço. Cada vez que a gente tem um Clube do Livro, é impressionante como nós aprendemos com a opinião dos outros, né? É o mesmo livro, mas cada um traz o seu toque pessoal quando lê. Cada um tem uma história de vida, cada um tem um percurso, e a gente acaba enriquecendo a vida dos outros, trazendo o nosso aporte pessoal. Então, eu agradeço a todos e espero ver vocês aqui no próximo. Um beijo para todos. Tchau, tchau.